Oi, gente, voltando aqui, pessoal, Joélia Santos, né, nesse desafio dos 24 em 24 dias, aproveitando esse início de fevereiro, esse mês de fevereiro inteiro que seja, né, para a gente conseguir ali colocar em prática todos aqueles objetivos que nos planejamos no ano passado, você que se adiantou ali, se preparou já o ano passado, você que fez ainda em janeiro, que fez esse mês e que ainda não fez, comece, sabe? Dê imagem aos seus objetivos. O nosso cérebro, ele pensa muito bem em imagem. Bom, pessoal, no vídeo anterior eu falei aqui sobre a questão do terceiro pilar que tá ali, que são os três pilares básicos ali para empreender, sem para poder mudar, né, ter um crescimento próspero, um crescimento principalmente na busca da liberdade, na liberdade de trabalho, na liberdade financeira, na liberdade de vida, que são os principais pilares, que é a realização, que é o fazer, o planejamento sim veio depois, porque no momento, se você não é aquela pessoa de planejar, e eu começo aqui falando sobre planejar, primeira coisa é o trava que a gente tem, que entra aí também num grau de procrastinação. Falei, procrastinação vai sempre vir junto aqui falando, assim como produtividade, né? É, e assim, e por fim, o poder. Quando a gente realiza, a gente já sente assim uma sensação de, nossa, eu consegui, eu sou vitorioso, aquela meia parte meio que heróica, né? Não sou muito de falar hoje eu tô mudando muito essa minha cabeça para falar com relação a heróis e tudo mais. Mas querendo ou não, é uma coisa que a gente se sente grande quando a gente consegue realizar algo. E a minha sugestão para você é: costuma comemorar os alvos que você concretiza, mesmo que seja uma pequena conquista, porque todas as pequenas conquistas continuadas vão continuar enormes, vão se tornar enormes. Então, gente, faz isso, sabe? Então, eu falei aqui sobre essa questão do poder, e agora, trazendo aqui um pouquinho mais sobre essa questão da realização, sobre organização mental, organização de vida, mudança de hábitos, para poder colocar esses três pilares em prática. Eu falei para vocês aqui que nesse vídeo a gente vai abordar muitas questões, até mesmo porque, assim, só para você ter ideia, eu cheguei a fazer uma formação inteira sobre estudo de procrastinação, sobre deixar a procrastinação, entender o que era procrastinação. Isso foi puramente pessoal? Nem tanto. Sim, foi tudo muito pessoal. Porque eu era uma pessoa procrastinadora, eu era uma pessoa que deixava as coisas muito para depois e muito depois mesmo, né? E muitas coisas assim eu começava e não terminava. Só que depois, eu vou até deixar a sugestão aqui também de um livro, quando vocês puderem ler, né, você conseguir ler e tudo mais, que é o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e onde ele traz o seguinte: eu concluo tudo que eu começo, eu levo à mais perfeita conclusão. Tudo que eu começo, eu levo à mais perfeita conclusão. E essa frase me tocou muito na época, porque assim, eu falava, gente, aí fui olhar, falei, eu não tô falando a verdade, né? Então, assim, até chegando naquele ponto de afirmativas, afirmativas são bobas, afirmativas são vagas. Para quem é vaga? Para mim não foi, talvez para você também não seja, né? Isso se chama desconstrução. Porque se a vida inteira a gente veio fazendo a mesma coisa e tá sentindo aquele incômodo, isso aqui não é assim, eu preciso mudar, eu preciso ter outro resultado, não adianta projetar para alguém, projetar para o seu companheiro, sua companheira, projetar para a família, para o seu colega de trabalho, para o seu chefe, não adianta projetar. O incômodo está com você, então a solução também está com você. E nesse ponto eu já trago, inclusive, gente, uma questão muito forte, que é aquela o desgaste de vida que a gente tem quando temos um problema. E assim, gente, se nós temos um problema, que maravilha, o problema tá aí. Nesse momento, eu já sei que é um problema. O que eu vou fazer para resolver? É continuar fazendo a mesma coisa? É continuar reclamando, achando um culpado? O problema tá aí. Então, gente, nesse ponto aqui, o que eu estou falando? Assumir a responsabilidade.
eu assumo a responsabilidade eu assumo a responsabilidade pelo meu crescimento e eu continuo e eu consigo os meus resultados, né? Em O Segredo da Mente Milionária, Tim Havieker, ele trouxe ali a questão de né, o mentor dele falando para ele que se ele estava naquela situação é porque ele ainda não sabia, né? Porque tudo que nos trouxe aqui é porque a gente não sabe. Tudo foi construído por alguém. Alguém nos falou, alguém disse que era assim. Mas quem te falou, qual é o resultado das pessoas que te falou que a vida era assim? Que fazer diferente era errado. Por que é errado? Sabe? Então, um dos segredos da vida está no questionamento e ação. Sempre ação, né? E é como eu coloquei ali na realização. Às vezes você faz a ação sem planejamento, mas o fato de fazer te traz a necessidade de planejar, de organizar. E para concluir essa frase do Tim Havieker, ele fala: tudo que nós sabemos foi o que nos trouxe aqui. E um dos segredos para a gente conseguir chegar onde queremos é desconstruir, é questionar o que me fizeram e construir a partir de agora. Agora que eu sou uma pessoa responsável pela minha própria vida, eu sou uma pessoa adulta, eu consigo, né, tomar minhas próprias decisões. Então é o momento de eu questionar, sair daquele estado de inércia, muitas vezes da preguiça ou até de outros assuntos, e conseguir começar a agir. Como, por exemplo, um outro tipo de procrastinador que eu trouxe aqui é aquele procrastinadora, de pessoa procrastinadora que eu trouxe, é o ilusório, é o confuso, é a pessoa que não sabe que acha que ela é produtiva, um grau que eu também já fui, né? Eu me sentia eu era uma pessoa muito ocupada, eu fazia mil e uma coisa, mas eu não estava sendo produtiva, porque a minha vida não mudava, né? E eu me sentia estafada, mas essa pessoa ocupada, a pessoa extremamente ocupada, ela é uma autoconsumista, porque assim, ela consegue tirar de si a última gota, consegue tirar várias gotas, né? Tanto é que mais para frente você vai ver até mesmo questão de saúde que me ensinou muito e que me fez repensar, inclusive, todos esses pontos. Então, uma pessoa ocupada é uma pessoa que ela faz, e aí é nesse que precisa ter o cuidado com o realizador. Ela não é uma pessoa realizadora, ela é simplesmente uma pessoa ocupada. Ela faz aqui, ela faz ali, ela não diz não, ela assume muitas responsabilidades dos outros, inclusive, mas ela não consegue sair do ponto, né? Não consegue, por exemplo, olhar que, puxa, eu comecei isso chegou, deu uma forma e eu vou tirar do papel, e tira do papel e começa a ter resultados com aquilo. Uma pessoa ocupadíssima, ela é uma pessoa muito legal. Ela é a pessoa que tá ali para todo mundo, ela é uma pessoa que não diz não, como eu falei aqui, que todo mundo pode contar com ela, menos ela mesma. E ela não é uma pessoa produtiva. Ela também é uma procrastinadora, consumista e uma pessoa ocupada, que vem procrastinar pela ocupação. É difícil, né, ouvir isso assim, ela é ocupada, mas ela não é produtiva. Então, é uma procrastinação até doentia, porque a pessoa está se consumindo para tudo, menos para ter os próprios resultados. E sobre esse tipo, gente, que é muito, nós gostamos de agradar. Hoje eu já sou um tanto diferente, eu não tenho aquela preocupação de, eu tenho que agradar todo mundo, mas eu estou bem para isso, né? Quem vem primeiro, eu ou vem a necessidade do outro? Não é minha responsabilidade muitas vezes, então o que eu vou fazer? Eu vou seguir, né? Eu vou deixar com que a pessoa assuma a responsabilidade dela. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu digo pro outro. E isso também precisa ser para filhos, precisa ser para o cônjuge, né? Para cônjuge, precisa ser para essas pessoas, porque também são pessoas que, assim, se você tá no início ali de um empreendedorismo, de um projeto, transitando de carreira, no mínimo você vai ser a louca, o louco, o voado, no mínimo você vai ser alguma dessas questões, né? É isso. Mas para essas pessoas, o que eu trouxe aqui? Vou deixar aqui no link desse vídeo vou pegar aqui. Deixar no link desse vídeo uma meditação, que é uma meditação bem interessante, fez muita diferença para mim, que é a meditação do Fábio Lima, falando sobre o equilíbrio do segundo chakra.
E aí, gente, lembrando que eu falei que aqui a gente vai trazer várias construções, né? Mudanças, aprendendo com a aplicação. E tudo que eu estou trazendo aqui para vocês foram questões que eu apliquei na minha própria vida, tive resultados, então hoje eu tenho sim esse gosto de poder compartilhar contigo. Bom, chakras, normalmente a gente ouve falar, chakras, quem são chakras, né? São nossos centros de energia, né? São nossos centros de energia, existe uma ordem em cada corpo humano, né? Existe uma ordem, cada um do seu jeito, e quando a gente tá com essa ordem ali equilibrada, inclusive é dito que existem inúmeros chakras, e sim, existe, né? Mas os que nós estamos mais acostumados a trabalhar, a ouvir popularmente, são os 8 chakras, ano 8, 8 chakras, olha, nem tinha pensado nisso. E eu, na verdade, quando eu vim estudar sobre esses pontos, eu também tive formações ali, sou formada e fiz cursos de formações de Ho'oponopono, aplicando primeiro na minha vida, porque eu não fazia vídeo, gente, eu não tinha coragem de fazer vídeo. Imagina, tá aqui, já falei outra vez. E no Ho'oponopono nós trabalhamos muito os 7 chakras, né, 7 chakras. E indo um pouquinho mais além, aí eu vi que é mais pela ciência holística, digamos assim, né, quiroprática e tudo mais, é visto mais outros chakras, né, que são os 8 chakras. Eu tô falando de um quiropatra, ai gente, não vou conseguir falar o nome. Mas bom, vou falar aqui, o pensador é o Joe Dispenza, depois você procura sobre mais esse pensador e vai ficar por aqui, me desculpa aí, né? Onde ele traz sobre essa questão muito forte dos 8 chakras, que é a base de energia de todos os seres humanos, de todos os seres humanos. Porém, quando a gente equilibra essas energias, a gente tem aquele, como diz minha filha, aquele despertar. Agora, quando um deles ou eles estão em desequilíbrios, ou eu nunca olhei para ele, né? Então, assim, a vida fica muito mais complicada mesmo. É muito mais legal quando a gente trabalha essa questão de organização dos chakras, de organização de vida. E aí você vai ver que várias áreas da sua vida começam a mudar quando você olha ele. Se você é uma pessoa religiosa e até mais espiritual do que religiosa, você naturalmente já tem uma vida mais assim, equilibrada ali, talvez tenha mais facilidade de lidar com as dificuldades. Se você é um planejador, né, você também, um planejador e esqueci o outro nome agora, mas se você, por exemplo, é um planejador, você também tem mais facilidade de lidar com as outras circunstâncias, ainda que não mexa nos chakras, né? Mas, assim, quando você toma consciência dessas questões, ainda é muito maior, né? Agora, e tem uma outra parte aqui que agora eu não me preparei para falar dele, mas tudo bem, uma outra hora eu trago, porque a gente tem ali o executor, o planejador, e um outro que ele cabe muito aqui, mas agora eu não lembro, depois eu ponho nas descrições, tá bom? Mas aí eu vim falar para essas pessoas que eu falei ali, né, que ainda passa por isso, como eu já passei. Então, quando vemos uma pessoa numa situação dessa hoje, quando eu vejo assim como eu, nunca aquela pessoa é isso, assim como eu, mas assim como eu já fui, assim como eu já pratiquei, assim como eu às vezes pratico. Então, também ter esse conhecimento nos faz abrir mão do julgamento. Porque normalmente, quando a gente vê essas questões, a gente já vai primeiro, nossa, mas fulano é assim, 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 porque eu, e a gente desvaloriza a trajetória daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Mas também é claro que nunca precisa julgar. Você simplesmente segue em frente. Mas quando você também vê uma situação dessa, principalmente dentro de casa, é importante você se colocar à disposição para ajudar, né? Eu me coloco aqui à disposição, eu tento, e depois também você entende que o ritmo da pessoa não é o seu, que a pessoa não está aprendendo como você, porque quando a gente começa a aprender algo, na maioria das vezes, a gente quer trazer todo mundo, a gente quer que todo mundo siga como a gente, né? Porque realmente é muito bom, gente, o autoconhecimento é fantástico, mas nem todo mundo está preparado para isso. Eu falei aqui em algum vídeo, e você já deve ter lido em vários livros, do 96 a 98, do 98 a 96%, 96 a 98% da população
segue um ritmo, o ritmo que lhe foi construído ali desde a sua base de infância. E os outros 4, 2%, elas saem da média, eles saem dali da média e começam a olhar a questão de que, puxa, né, não é bem assim, eu posso fazer diferente, e essa pessoa toma as rédeas da própria vida. E aí, pessoal, nesse caso, a meditação que eu vou deixar aqui, o link da meditação guiada, é sobre uma meditação do equilíbrio do segundo chakra. E por que o segundo chakra, né, gente? Porque assim, como nós somos em 8, imagina se eu ficasse aqui falando dos 8. E no o segundo chakra, o interessante, voltar aqui, o interessante de falar sobre chakra é que, assim, o primeiro, o segundo chakra sempre fala muito sobre criação, criatividade, o desbloqueio do criativo disso e daquilo. E outros chakras, cada um tem a sua função, por isso que é importante o equilíbrio de todos eles, né? E o segundo chakra, ele diz assim, é um centro de energia que fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo. Governa os ovários, útero, colo, pâncreas, parte inferior das costas e tem a ver com consumo de digestão, eliminação e quebra do alimento em energia, incluindo enzimas e sucos digestivos, bem como com enzimas e hormônios que equilibram os níveis de açúcar no sangue. Também está conectado ao plexo nervoso mesentérico superior. Claro que o médico vai explicar isso aqui muito melhor, né? Falei um monte de coisa, mas tudo isso só pra gente entender que existe, todos esses órgãos aqui têm um meio para equilibrar eles, e eles aqui estão muito ligados ao criativo. Então, às vezes, você não tá conseguindo sair do lugar, você quer fazer tal coisa, você não consegue, você começa a fazer, mas você não termina, e vai deixando para trás, faço hoje, faço amanhã, depois eu faço, e depois, como diria o mestre Shihaneshiki, né, depois é nunca. Então, esse nunca vai te deixando para trás. O tempo, gente, não tem fila, não tem uma fila estática, né? O tempo vai, o tempo é o nosso maior recurso, e causa a nossa maior perda, porque se eu não acompanho com uma certa ordem o tempo, eu tô perdendo, e não é culpa de ninguém, a não ser a minha culpa de não procurar. Na minha culpa, na minha responsabilidade de entender que eu posso. E só para trazendo mais um pouquinho aqui do terceiro chakra, Lili, o terceiro chakra, o segundo chakra, perdão, que é o chakra que fala muito sobre esse equilíbrio, sobre a criação, que é o nosso plexo aqui abaixo do umbigo. Então, como ele é muito de criação, esse segundo chakra, ele traz assim a questão da culpa, ele tá muito ligado à culpa, vergonha, sofrimento, indignidade, carência e vitimização. E falando ali do procrastinador, da procrastinadora preguiçosa, eu falei sobre projeção, projetar no outro a sua responsabilidade, que normalmente é do não ter chegado lá. Eu não consegui porque isso, eu não fiz porque fulano, eu não fiz porque o aparelho quebrou, eu não fiz porque não tinha a ferramenta certa, eu não fiz, mas não foi culpa minha. Aí vem a vítima da história. E voltando aqui no Mente Milionária de novo, o Tim Xavier, que ele traz, todo fracassado é no fundo uma grande vítima, todo fracassado é uma vítima, e uma pessoa que não se deu conta que é preguiçosa, ela é uma grande vítima e vai sempre projetar, culpar alguém. E nesse ponto aqui também a gente fala a carência, uma pessoa que, uma ocupada, por exemplo, vou falar só desses dois, tá, gente? Uma pessoa muito ocupada e não produtiva, ela sente uma carência, um vazio, ela faz, mas nada acontece. E daí? Por que eu tô fazendo tanto e a coisa não tem resultado? Porque eu estou fazendo de qualquer jeito, eu não estou realizando, eu estou me ocupando. A realização traz alegria, traz um preenchimento, e nesse preenchimento é o que te faz planejar, organizar e seguir. E aí, a questão da indignidade, comecei de baixo para cima. Eu vou falar desses pontinhos aqui. A indignidade
A pessoa, quando está nesse sistema de não criativo, de não conseguir, de não sair do lugar, ela pode até não falar. Se é um procrastinador preguiçosa, ela não vai falar que ela está se sentindo indigno, mas ela sente. E esse é onde está o grande perigo, porque a pessoa está guardando ali mais um sentimento ruim para ela. Uma pessoa ocupada, ela vai falar, né? Ela vai falar porque ela também, de alguma forma, ela está pedindo ajuda. Ela vai, mas eu faço tudo, você não faz nada, aquilo lá, né, que eu nunca fiz na vida, tá, gente? Nunca fiz, né? Fiz sim. E aí vem a questão do sofrimento. O sofrimento, a pessoa tá ali, tá fazendo tudo, tá carregando o Brasil nas costas. Ela sabe que outras pessoas podem ajudar, mas assim, como ela tem pressa em fazer e também tem aquela questão até do perfeccionismo, que é um outro grau de procrastinação. Perfeccionista é procrastinador? Se é, né? Eu faço melhor, então eu faço tudo e eu dou conta. Então, só que esse dou conta, o corpo fala, o corpo tá pedindo ali e a pessoa tá morrendo. E a questão da vergonha, a vergonha quando ela não faz, a vergonha quando ela encontra aquela pessoa assim, que a pessoa das antigas, que vivia a mesma base que ela, a pessoa avançou e ela tá ali e fala, nossa, você não fez isso. Fica naquele sentimento de dar uma satisfação de produção, de conquista para alguém. Se for para si mesmo, isso é legal, né? Se muitas vezes for para si essa necessidade de dar essa satisfação, beleza, porque o que que acontece? Você tem uma satisfação para si, você vai buscar. Se é para os outros, você fica tentando agradar a vida inteira, que também é um sentimento muito ruim. E a vergonha, entre os 6 pilares ali de fracasso que Napoleão Hill traz, a vergonha é um deles. A culpa também, tá, gente? Mas a vergonha, a culpa eu acho que não. E a outra questão também, aí vem a questão da culpa, né? Quando a gente tenta e a gente não consegue, nós começamos a o quê? A se sentir culpados, nada dá certo para mim, por mais que eu faça, isso aqui, foi culpa minha que eu não fiz assim. Eu fiz desse jeito que entra procrastinador perfeccionista, né? Não deu certo, eu já deixei de fazer quando eu fiz, pensando no quantas pessoas vão me julgar por isso, eu fiz, mas não deu certo. Então, assim, gente, se eu tivesse feito assim, teria dado certo, se eu, e isso é horrível também. Então, é tão ruim projetar a culpa nos outros, quanto aplicar em você a culpa indevida. Bom, pessoal, e hoje a gente encerra por aqui. Estamos aqui em mais esse vídeo dos 24 em 24. Espero que tenha contribuído para você. Se fez sentido, coloque ali o joinha, por favor, né? Mesmo se não fez sentido, coloque o joinha, tá, gente? Lembrando que é um objetivo aqui, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já viram alguém que tentou ali e não chegou, né? Pessoas que deixam para lá. Então, se faz sentido para você, de alguma forma, dá o joinha, compartilha, comenta, ajuda bastante aqui, tá bom? Muito obrigada, até breve e vamos continuando.